Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 5, uma passagem bem conhecida já de todos nós, que somos membros aqui, os que fazem passo de fé, que já ouviram diversas vezes essa passagem em várias formas, né? Cada um que traz aqui vai falando de uma forma e Deus vai acrescentando ao nosso coração. Amém? Glória a Deus. Então, abra aí no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, no versículo 24. NVT, tá? NVT. Quantos acharam? Diga glória a Deus. Amém. A palavra do Senhor diz assim: Jesus foi com ele e todo o povo seguiu, apertando-se ao seu redor. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e, ao longo dos anos, gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, pois pensava: se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. No mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso, virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja, a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se, disse diante dele. Contou o que havia feito. Jesus lhe disse: filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento acabou. Amém, queridos? Palavras de Jesus para aquela mulher. Ele disse para ela que o sofrimento dela havia acabado. E a gente leu aqui que aquela mulher tinha muitos anos, né? Muitos anos que ela vivia sofrendo com essa enfermidade. Há muitos anos ela vivia atormentada. A palavra de Deus diz que havia exatamente 12 anos que essa mulher estava sendo atormentada com esta hemorragia, estava passando por essa dificuldade. E a Bíblia diz ainda que ela já havia passado pelas mãos de muitas pessoas. E nada bom havia acontecido, nada de melhor havia acontecido na vida daquela mulher. Mas a gente vê nessa passagem, queridos, aqui na vida dela, que houve um momento que ela teve uma fé sobrenatural. Diga, fé sobrenatural. Ela teve uma fé sobrenatural, ela teve uma fé certa. Diga, uma fé certa. Uma fé certa, uma fé correta. Né? Ela teve uma fé correta, ela teve uma fé acertada. Por isso, aquela fé que ela teve produziu o milagre que ela precisava. E o tema dessa mensagem é a fé que produz milagres. E é debaixo dessa fé que eu e você precisamos andar. É essa fé que nós temos que ter, queridos, porque se nós formos cheios de fé, se nós andarmos por fé, essa fé vai gerar o milagre na minha vida e na sua vida. Essa fé vai trazer, vai fazer nascer, acontecer, existir aquilo que eu e você estamos precisando. Porque milagres, queridos, o que é um milagre? É aquilo que não existe. É aquilo que eu não tenho. É aquilo que não tem possibilidade. Mas a minha fé gera esse milagre, faz ele aparecer.
faz ele acontecer, como essa mulher estava vivendo. Ela estava vivendo aflita, ela estava vivendo cheia de temores, cheia de dores. Ela estava vivendo cheia de aflição. Queridos, tudo que era mal, tudo que era, o que você pode imaginar, o que eu e você possamos estar passando, vivendo na nossa vida, tudo está representado na vida dessa mulher. Por quê? Porque ela estava doente. E a doença que ela tinha tirava ela do seio da família, do convívio da família. A doença que estava sobre a vida dela não deixava ela trabalhar, não deixava ela produzir, não deixava ela prosperar. Pelo contrário, a doença fazia com que ela gastasse tudo o que ela tinha. A palavra do Senhor diz que ela gastou tudo o que ela tinha, indo aos médicos, procurando pessoas para curá-la daquela enfermidade. Então, aquela doença lhe tirava de tudo, da prosperidade, da alegria. Aquela doença lhe tirava a paz. Aquela doença lhe atava, lhe amarrava, porque todas as coisas estavam impedidas na vida dela. Ela não podia viver com sua família, ela vivia afastada da sua família, ela não podia ter sonhos, ela não podia conquistar, porque ela vivia doente, totalmente separada. Ela vivia totalmente isolada, principalmente por causa da doença que ela tinha, que era hemorragia e era considerada impura. Então, nem naquele lugar ali onde ela estava, no meio daquela multidão, era possível ela estar. Só que ela teve uma fé sobrenatural. Ela teve uma fé, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, ela ouviu o que Jesus fez na vida do endemoniado gadareno. Né? Se você leu, não sei se é essa a cronologia, pode nem ser, mas eu estou conjecturando aqui com você. Ela ouviu falar do endemoniado gadareno que vivia nos sepulcros, que vivia longe também, que vivia totalmente alienado da sua vida, daquilo que Deus havia projetado para ele. Mas aquele endemoniado, ele teve um encontro com o Senhor Jesus e ele foi liberto de todo o mal. Então, tudo que lhe faltava passou a existir na vida dele. Foi ou não foi, irmãos? E eu acho isso tão interessante que o endemoniado gadareno, o Senhor quis libertar ele daquela situação. Porque a palavra do Senhor não diz que nenhum familiar foi pedir, que ninguém foi pedir, nem sequer até mesmo o endemoniado. Simplesmente o Senhor olhou para ele e viu aquela aflição na vida dele, viu como estava a vida dele e libertou ele daqueles demônios que estavam na vida dele. Imagine, querido, se nós pedirmos ao Senhor. Imagine se nós pedirmos, como nós estamos aqui em propósito, de 7 quarta-feiras, estarmos aqui buscando a Deus, colocando diante dele a nossa vida, a nossa fé. Muito mais o Senhor vai fazer pela nossa vida. Amém? E aquela mulher, ela ouviu falar, depois ela ouviu falar também que havia acontecido uma tempestade no mar e que os discípulos do Senhor Jesus foram salvos por ele. Por ele, porque ele estava numa tempestade e o barco estava para naufragar. Mas Jesus disse: mar, te aquieta, tempestade, cesse agora. E o mar se acalmou e a tempestade foi embora. Diga glória a Deus. E é assim que Deus faz na minha vida e na sua vida. Ele faz com que a tempestade vá embora. Ele faz com que o mar se acalme. Amém, queridos? Ele fez isso e ela ouviu falar de tudo isso, de todas essas proezas do Senhor Jesus, de todos esses feitos do Senhor Jesus, de todas essas maravilhas na vida dessas pessoas. Então a fé dela foi alimentada. É por isso que quando uma pessoa vem aqui e conta o testemunho, nós gostamos que elas venham e conte o seu testemunho do milagre, daquilo que aconteceu na vida dela. Sabe por quê? Porque isso gera fé no nosso espírito.
Porque nós podemos ver o milagre do Senhor acontecendo na sua vida e vai gerando fé no nosso interior. Amém? Então ela ouviu falar dessas pessoas, ela ouviu falar de Jesus, do que ele havia feito na vida daqueles homens, né? E ela não podia nada, nada. Mas ela tinha uma coisa que ninguém poderia tirar dela e que aconteceu na vida dela naquele momento, ao ouvir todas aquelas histórias. Os irmãos estão entendendo? Eu estou só conjecturando, que eu nem sei se ela ouviu essas histórias, né? Mas se ela ouviu essas, ela ouviu outras, porque aonde Jesus chegava, os milagres aconteciam, a vida das pessoas eram transformadas. Sim ou não? Então, queridos, ninguém podia tirar isso dela. Ela tinha a capacidade de crer. Amém? Ela tinha a capacidade de crer. Então, diga assim comigo: eu preciso ter a capacidade de crer. Permita-se crer nos milagres do Senhor. Permita-se crer no que Deus tem para a sua vida. Não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias, não olhe para o problema, porque ele existe, ele está aí, ele é uma evidência na sua vida, mas creia no que a palavra do Senhor diz para você. Porque nós não andamos por vista, não é pelo que nós vemos, mas é pelo que nós cremos. Então, nós precisamos crer, ter essa capacidade de crer. Nós precisamos nos esforçarmos para crer, irmãos, no que Deus tem para nós. O que o Senhor prometeu para você? O que você deseja acerca da sua casa, acerca da sua família, acerca da sua vida profissional, espiritual? O que você anseia? Creia, porque o Senhor é aquele que realiza na nossa vida. Amém? O Senhor é aquele que opera. O Senhor é aquele que realiza. O Senhor é aquele que faz sonhos acontecerem. Aleluia, louvado seja Deus, mas é necessário nós crermos. Aquela mulher ouviu falar de Jesus. E isso ninguém podia roubar dela, então ela creu. Ela creu no Senhor Jesus e, consequentemente, após ela crer, ela vê o que estava tudo acontecendo, ela visualizou o seu milagre. Quantos estão precisando de um milagre aqui nessa noite? É até redundante, né, essa pergunta? Porque nós estamos aqui, todos que estamos aqui precisamos de um milagre. Né? Então, visualize o seu milagre. Feche seus olhos aí onde você está. Feche seus olhos. O que é que você tem pedido para o Senhor? Ah, irmãos, eu tenho pedido tantas coisas. Eu desejo tantas coisas, sabe, irmãos? Tantas coisas que não me são possíveis, mas são possíveis para Ele. Visualize aí o seu milagre. Visualize isso aí que você está buscando, pedindo em Deus. Veja o seu milagre acontecendo. Aleluia. Então ela começou, irmãos, na mente dela, pode abrir os olhos, ela começou na mente dela a esboçar, né, o que ela iria fazer, como iria acontecer, e ela já via o seu milagre acontecendo. Irmãos, ela não via aquela multidão. Aquela multidão ali, ela não via, ela já colocou, quando ela chegou diante de toda aquela situação, ela já traçou toda a estratégia de chegar até Jesus, porque aquela multidão não era dificuldade para ela não viu a multidão como dificuldade, mas ela viu Jesus como a solução para o problema dela. Amém? E nós precisamos visualizar o nosso sucesso, visualizar o nosso milagre, aquilo que nós estamos necessitando e buscando em Deus. Não é olhar, mas tem isso e tem aquilo, essa e aquela situação. Não, queridos, há Deus diante de você. Há o Senhor diante de você que pode fazer esse milagre acontecer. Que pode fazer existir aonde não tem, que pode abrir a porta aonde não existe parede, que pode fazer o mar se abrir, que pode fazer o sol parar, que pode
pode fazer o seu relógio retroceder. Todos esses milagres aconteceram, sim ou não, com os homens de Deus, que creram no Senhor. E isso também pode acontecer na minha vida e na sua vida. Amém? E essa mulher, ela estava vivendo dessa forma. Tudo era impossível para ela. Tudo lhe faltava. Tudo lhe faltava, irmãos. Mas ela visualizou, é esse Jesus que vai operar um milagre na minha vida. É através dele que eu vou ser curada. Essa doença acaba hoje. Amém? Essa doença acaba hoje na sua vida. Esse problema acaba hoje. Essa situação morre hoje para você. Aleluia, louvado seja Deus. E aí, a terceira coisa que ela fez, ela confessou o milagre. A palavra do Senhor no verso 28 diz, porque ela dizia, se tão somente tocar nas vestes dele, eu ficarei curada. Então ela começou a confessar, a dizer, eu vou tocar nas vestes dele e eu vou ser curada. Todo esse mal vai cessar da minha vida. Eu não mais viverei essa situação, mas um novo tempo, o tempo de Deus vai vir para a minha vida e eu andarei vitoriosa com a minha cabeça erguida diante de tudo. Amém? É o que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. É o que Deus tem para a nossa vida, irmãos. É o que Deus tem. Não olhe para trás, não desista, não pense que tudo acabou, mas creia. Isso ninguém pode tirar de você, a capacidade de crer. Ainda que haja um problema muito difícil, muito grande, ele não é maior do que o nosso Deus, mas é difícil para você. Mas a capacidade de crer é você que tem. Amém? Por isso, creia, decida crer. Faça como essa mulher, ela creu, ela confessou o milagre. E o quarto passo dela, ela agiu ousadamente em fé. Se eu tão somente tocar nas vestes de Jesus, eu serei curada. E quando ela agiu, na convicção que ela tinha, né, a capacidade que ela teve de crer, de confiar, de confessar o seu milagre, quando ela agiu com ousadia, queridos, a fé dela produziu o sobrenatural na vida dela. E eu quero dizer para você nessa noite que a tua fé, ela vai produzir o sobrenatural de Deus na tua vida. Amém? A palavra do Senhor diz que o justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Então, seja o que for que você esteja vivendo, seja o que for o que você esteja passando, tenha fé. Haja em fé, declare em fé, e tudo isso gerará o sobrenatural de Deus na sua vida, como gerou na vida dessa mulher. A fé, irmãos, ela é a forjadora, a geradora do nosso destino, daquilo que Deus tem para a nossa vida. A fé, irmãos, nos aproxima de Deus, do seu poder, da sua glória, e Ele se manifesta na nossa vida. Amém? Não foi o que aconteceu com essa mulher? De repente, tudo estava impedido para ela. Mas quando ela tocou nas vestes de Jesus, um milagre aconteceu. Jesus disse, eu senti que virtude saiu de mim. É tão interessante isso aqui, irmãos. Que Jesus, com certeza, né, ele sabia quem tinha tocado nele. Né? Mas ele quis conhecer, ele quis ver, ele quis que essa pessoa se manifestasse, porque aquilo ali ia gerar fé na vida de todos aqueles ali, e o nome do Senhor ia ser glorificado. Porque o milagre que acontece na minha vida, a fé que eu tenho, a fé que me faz viver acima do problema, acima das circunstâncias, ela opera o milagre de Deus na minha vida e faz com que todos que são próximos a mim passem também a glorificar o Senhor pelo que Deus está fazendo na minha vida e na sua vida.
Porque o que nós vivemos em Deus, o que nós conquistamos, irmãos, faz com que as pessoas glorifiquem esse Deus poderoso que nós servimos. Porque Ele é um Deus de milagre, Ele é Deus maravilhoso, Ele é Deus que muda a nossa história. É ou não é, irmãos? Eu olho para vocês aqui e eu vejo a história de muitos aqui, que foi mudada, que foi transformada, uma vida nova, uma vida diferente, assim como foi comigo. Porque o nosso Deus é esse que faz maravilhas. Amém? Ele faz maravilhas. Então, a nossa fé nos aproxima de Jesus e nos faz extrair o poder de Deus para a nossa vida. Nos faz extrair, faz com que Deus manifeste o seu Cristo em nós, que é o seu poder e através de nós. Aleluia! E o Jesus falou com aquela mulher quando ela se apresentou ali para ele. Jesus falou com ela e disse para ela: filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Gente, que notícia boa! Seu sofrimento acabou, sua aflição acabou, todo o tormento acabou. Hoje tu tem uma nova vida, é assim que o Senhor diz para mim e para você. Foi isso que Ele falou para aquela mulher, e essa mesma vida é a vida que Ele me dá, é a vida que Ele te dá. Receba em nome de Jesus, amém? Que eu e você, queridos, possamos a cada dia viver a fé que produz os milagres de Deus. Que cada dia nós tenhamos essa capacidade, nós possamos nos esforçar para crer. Queridos, ela se esforçou, porque ela já tinha andado por muitos lugares e nada havia resolvido o problema dela, mas ela se esforçou. Eu vou crer em Jesus. Ela decidiu e ela creu. E ela visualizou o seu milagre, e ela declarou o seu milagre, ela confessou e ela agiu em fé. E o Senhor disse para ela: vá em paz, o seu sofrimento acabou. Te levanta em paz, o teu sofrimento acabou. Vamos lá? Se levante em paz, o seu sofrimento acabou. O Senhor disse para nós, amém? Aplauda Ele bem forte. Oh, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O teu sofrimento acabou. Aqueles que estão em Cristo, aqueles que confiam no Senhor, eles usufruem da glória do Senhor. Eles extraem a glória do Senhor, o poder do Senhor vem sobre nosso favor, vem sobre nós em nosso favor, quando nos apegamos a Jesus. O favor de Deus é sobre a nossa vida. Amém, queridos?